Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula dessa formação para corretores que está incrível. Eu estou muito feliz com todas as mensagens que eu tenho recebido, não só nos comentários no YouTube, mas também no Instagram. As pessoas me mandam mensagem no Insta, no WhatsApp, em vários locais aqui, comentam nos posts, comentam nas caixinhas de perguntas. Estou muito feliz mesmo com o resultado de tudo isso. E dê uma olhada aqui nesses depoimentos que as pessoas têm deixado acerca desse evento. Vamos ver aqui o que as pessoas têm falado desse evento que está incrível. Muito boa aula, ótima aula, professora, adorei, bom dia, excelente aula, obrigada. Deixa eu ver, tem mais aqui. Estou estudando para tentar ser aprovada, ótima aula. Olá, Carol, feliz por aprender mais. Débora Menezes, muito bom, já estou no Aprova Todo Santo Ano. Gente, até quem já está no Aprova Todo Santo Ano gosta de participar dos eventos gratuitos. A Damares aqui, olha, olá, Carol, feliz por aprender mais. Ela também é do Aprova Todo Santo Ano. A Débora Menezes também é do Aprova Todo Santo Ano. Que maravilha de aula, obrigada pelo compartilhamento de conhecimentos. Não dá para entender porque não temos nada a respeito na graduação. Ótima ministração da correção detalhada com referência às competências, fez ênfase à competência 1. Parabéns pela apresentação e correção. Não deu para ver o resto aqui. Formação maravilhosa, amei sua aula, quero o aviso de todas, quero muito melhorar a minha prática de dar aulas de redação no ensino médio e ir além. Olha que bacana. Gente, vocês me deixam muito, mas muito feliz com todos esses comentários e eu vou responder a todos conforme prometido. Agora, vamos passar aos avisos, aos recados. Vamos lá? Cronograma da aula de amanhã. Gente, amanhã eu vou trazer um bônus aqui. Na verdade, eu não planejei trazer isso, tá? Erros e acertos que cometi como professora de redação desde quando eu iniciei minha trajetória. E aqui eu vou revelar tudo para vocês. O que eu já fiz que deu ruim, o que eu já fiz que deu bom. Método COA, como corrigir mais rápido, né? Aqui entra aquela questão da insegurança, enfim. Como você vai acelerar sua correção de redação. Metodologia e visão de mercado, como se preparar. Então, eu vou falar sobre esses 3 aspectos aqui. Os materiais das aulas já estão no Drive, das aulas de competência 1, 2, 3, 4, 5. Como que você vai fazer para ter o seu certificado? Amanhã, na última aula, eu vou explicar o que você vai fazer para obter o seu certificado. Espero que vocês estejam anotando os códigos das aulas. Certo, pessoal? Então é isso. Bora falar da competência 4, gente? Vamos lá. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Eu costumo destacar de negrito essa parte aqui, porque quando a gente fala de mecanismos linguísticos, nós estamos falando de recursos coesivos, nós estamos falando de coesão. Então, a competência 4, ela vai verificar a coesão dentro do texto dissertativo argumentativo do aluno. E a coesão, ela ocorre dentro e fora dos parágrafos. Quais erros que os professores cometem quando se trata de competência 4? Não ter atenção aos casos de monobloco. Você precisa saber o que é monobloco, saber identificar, porque se houver um caso de monobloco na redação do seu aluno, a nota dele vai cair. Não observar a coesão intraparágrafo. O que é a coesão intraparágrafo? São os conectivos dentro dos parágrafos. Tem uma forma muito bacana, eu sempre falo isso para os professores. Uma vez eu dei uma aula sobre a minha metodologia de ensino para os meus alunos, para que os professores pudessem usar com os alunos deles também. E eu ensinei dentro dessa metodologia, na microestrutura de cada parágrafo, ensinei aos professores como identificar esses recursos coesivos ali na microestrutura, dentro das partes do texto, dentro dos parágrafos. Gente, foi uma das aulas mais legais que eu já dei na minha vida. Não dominar a coesão interparágrafos. O que é essa coesão interparágrafos aqui? Aqui muitos professores se perdem. Então, todo professor sabe, se você já tem alguma noção de texto dissertativo argumentativo para Enem, você sabe que nos 2 parágrafos do desenvolvimento e também no parágrafo da conclusão, o aluno deve iniciar com conectivo. Então, portanto, na conclusão, no segundo argumento ele coloca além disso, ademais. No primeiro argumento,
ele pode colocar ou não um operador argumentativo. Ele pode colocar inicialmente, primeiramente, que não é operador argumentativo, mas aí se ele não colocar ali, ele pode colocar nos 2 parágrafos de baixo. E tem professor, gente, desinformado, que quer quase me bater quando eu falo que não tem problema o aluno começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento com inicialmente, com o primeiramente, já que ele pode usar o operador argumentativo nos próximos 2 parágrafos. Tem professor que não sabe, então isso aqui é uma lista de erros que os professores cometem. Não saber que repetir palavras-chave é diferente de repetir as demais palavras do texto. Então, se o aluno repete as palavras do texto, isso é penalizado de uma forma. Se o aluno repete as palavras-chave, aí o corretor vai considerar isso de maneira diferente. O aluno ainda pode usar inicialmente, primeiramente, tem professor que acha que não. Depois do conceito de operadores argumentativos, eu vi que muitos professores começaram a confundir isso de operador argumentativo. Não conhecer a orientação da banca sobre a palavra segundamente. Não conhecer a grade específica. Não dominar coesão referencial, coesão sequencial, anáfora, catáfora. Coloquei de novo não conhecer a grade específica. Eu acho tão importante dominar a grade específica de todas as competências que eu acho que eu acabei repetindo aqui essa ideia. Não saber ensinar os alunos a identificar e a colocar adequadamente recursos coesivos no texto, principalmente na proposta de intervenção. Tem professor que peca nisso. Aliás, tem professores que pensam que ensinar a redação é só ensinar a montar a introdução, montar o desenvolvimento, a conclusão, e não tem uma aula profunda ali sobre os conectivos, sobre como evitar repetição de palavras, sobre sinônimos, enfim. Roteiro de avaliação da competência 4. Gente, o material, esse material que eu estou utilizando com vocês, é parte, do material do meu curso, a prova todo santo ano. Então, eu uso o material de lá. A competência 4, ela é uma das competências mais extensas. O número de aulas, lá tem, dentro do curso, tem aula sobre cada competência. Da competência 4, ela é muito extensa. Eu precisaria, acho que de, mais, acho que de umas 2 aulas de 50 minutos. Porque tem muita coisa lá, muita coisa mesmo. Então, aqui vai ser mais curtinho porque eu estou entregando o básico aqui pela minha falta de tempo e daqui a pouco eu tenho que falar da competência 5 também. Mas vamos ver aqui, roteiro de avaliação da competência 4. Que perguntas vocês precisam fazer para avaliar a competência 4? Então, é monobloco? Se sim, o nível seria 0, 1 ou 2. Então, quando você tem um caso de monobloco, o aluno não vai receber mais do que 80 pontos. Quando eu falo nível 2, eu estou falando 80 pontos. Nível 1, 40 pontos e nível 0 é nota 0, naquela competência, não na redação, tá? A presença de elementos coesivos intra- e interparágrafos ao longo de todo o texto. A repetição de elementos coesivos do tipo operador argumentativo. O uso de elementos coesivos é adequado, ou seja, ele contribui para a articulação de argumentos. Há características de níveis de notas diferentes? Se sim, avaliar no nível mais baixo. Isso aqui, essas características de níveis de notas diferentes, é uma coisa também que eu vejo que muitos professores pecam. Tem corretor que não sabe nem de que se trata essa pergunta, mas na sala de correção a gente consegue esclarecer, se deparar com esses níveis, porque na sala de correção a gente analisa os textos reais dos alunos, tá? Embora a competência 4, na parte teórica, ela seja longa, aqui é curto porque é um evento mais curto, a avaliação dela é encontrar, no texto, penalizar, eu acho mais tranquilo. Na competência 4, geralmente os alunos conseguem ir bem. Na competência 2, depois de muito treino, os alunos conseguem ir bem. Mas a competência 1 e 3, ela pega para os professores, ela pega para os alunos. E daqui a pouco eu vou falar da 5. Então, olha só. O que são características de níveis de notas diferentes? Às vezes, você vai achar um motivo ali na redação para dar 160 para o aluno. Só que, às vezes, aquela redação que seria 160 na competência 4, tem algum erro ali que faria ele tirar 120. E aí você fica em dúvida, dou 160 ou 120? Você vai avaliar no nível mais baixo, 120.
Beleza, e isso é muito comum de acontecer quando o professor corrige as redações dos alunos. Gente, de competência 4 aqui para o básico é mais isso que eu tenho que falar para vocês. Vocês têm que se perguntar o seguinte: os parágrafos estão bem estruturados? O parágrafo do aluno, ele faz essa divisão em parágrafos ou não? Porque isso é que tem a ver com o monobloco. Você tem que verificar ainda se tem a presença de conectivos dentro e fora dos parágrafos. E se tem, quando tem, o aluno usou de maneira adequada? Já aconteceu comigo eu peguei a redação do aluno para corrigir e na conclusão ele colocou contudo. Gente, contudo não é conectivo de conclusão. Então houve uma inadequação aí. E a banca ela é rígida para chegar aos 200 na competência 4, ela espera que esteja tudo certo. Há uma relevância ali na hora de penalizar a repetição, porque uma coisa para a banca é você repetir palavras-chave. Outra coisa para a banca é você repetir termos do texto que não fazem parte das palavras-chave. Gente, vamos ver agora então a correção da professora Fernanda da competência 4. Agora, em relação à competência 4 também. Eu também me surpreendo com o fato de que a sensação que eu tenho, às vezes, é que o corretor está corrigindo muito rápido e ele passa por cima dos conectivos, ele não presta muita atenção. Só isso, para mim, explicaria o fato de que, e aí eu já estou adiantando para vocês, dessa redação, ter recebido 200 pontos aqui na competência 4, assim como na competência 3, tá? Pela banca. Mas olha só, vamos ver aqui. Aí eu coloquei aqui, eu atribuí 160, tá? E fui mostrando aqui os problemas. Esse analogamente. Quando ele coloca lá o analogamente. Geralmente, quando você usa analogamente, você está introduzindo o quê? Uma comparação, uma semelhança entre duas situações, entre duas ideias, entre dois argumentos, que vão compartilhar de características semelhantes. Eu cito um filme, eu falo analogamente na realidade, e aí, né, geralmente os alunos fazem isso. Só que no trecho, o analogamente, ele conecta uma afirmação inicial que é a nação brasileira se desenvolve sob a influência de padrões eurocêntricos com a ideia da abolição da escravidão. A abolição da escravidão foi possibilitada pela Lei Áurea. Qual é o paralelismo, a comparação entre essas duas situações, né? O desenvolvimento do Brasil sob padrões eurocêntricos e a abolição da escravidão possibilitada pela Lei Áurea, pela pressão, enfim, né? Então, não tem um paralelismo aqui. Talvez, aí é só um talvez, né? O que ele quisesse dizer fosse, que ele estivesse pensando numa ideia de consequência, poderia ser. Como consequência, a abolição da escravidão ocorreu sob pressão inglesa, o que reforça a influência europeia. Eu estou tentando justificar o porquê que ele fala de pressão inglesa, né, e da abolição e dos padrões eurocêntricos, porque ele não explica. Então, eu estou sendo generosa aqui para tentar resgatar isso. Talvez ele queira dizer isso, né? Olha só, a prova de que nós somos influenciados pela Europa, né, é que a própria abolição da escravatura se deu sob a pressão europeia. Mas e daí, né? Mesmo que eu resgatasse isso, como que isso contribui para ele explicar a falta de valorização da cultura africana hoje no Brasil? O fato da Inglaterra, lá no passado, ter pressionado para abolir a escravidão, como que isso impacta hoje na desvalorização da cultura africana? Assim, fica a interrogação. Isso não está construído no texto, né? Então, olha só, aí você vê como que os problemas vão se juntando. Aqui nesse texto, a competência 2, a competência 3, a competência 4 estão conversando muito, né? Por quê? Porque esse uso ruim de conectivos também gera ruídos na coerência do texto, né? Aí, a mesma coisa aqui, por essa razão. Por essa razão, o que ele escreve lá? É possível notar que a cultura europeia continua a ser a mais valorizada em comparação com a origem africana. O que é por essa razão? Né? Por essa razão é por causa de alguma coisa. Então, é uma relação de causa e consequência.
Mas a frase anterior fala da abolição da escravidão após a pressão inglesa. E dizer que a cultura europeia é mais valorizada por essa razão, ou seja, por causa da abolição pressionada pelos ingleses, indica uma causa equivocada, né? Porque a valorização da cultura europeia, ela não decorre diretamente desse fato histórico, da abolição da escravidão por pressão. Percebe? Mais uma vez, eu tenho um problema aqui, que é um problema de uso de conectivo, de coesão, né? De desenvolvimento do argumento e da conexão entre as ideias. Então, é um problema que vai se repetindo. No terceiro parágrafo, mais uma vez, ele usa de forma ruim o conectivo. Ele vai dizer assim, ó, ao passo que, né? Ele usa isso aqui. O que essa expressão ao passo que ela é usada em que sentido? Ela indica uma oposição, um contraste. É a mesma coisa que eu dizer assim, enquanto que ou em contrapartida, né? Eu vou fazer uma oposição entre ideias. Isso, enquanto que aquilo, ao passo que, né? Ou seja, a ideia é de oposição. Só que aqui, a relação que ele quis trazer é explicativa. A ideia seria essa, né? Ó, essa teoria é pertinente porque, visto que, uma vez que, né, a violência cultural compromete a sobrevivência emocional e moral do indivíduo. É isso que imagino que ele quis dizer. Ó, deixa eu só retomar aqui, né? Ó. Direitos básicos, diante disso, a teoria do mínimo existencial pode ser abordada ao passo que essa violência fere a sobrevivência do indivíduo. Está completamente equivocado o uso de ao passo que aqui, tá? Então, eu tenho 3 momentos, né? O analogamente, o por essa razão e ao passo que são de inadequações, tá? Aí, se eu penso no texto como um todo e vejo que ele tem muitos acertos também, ele tem um uso expressivo dos elementos coesivos ao longo do texto, na maior parte das vezes ele usa de forma adequada, né? Um texto, assim, acima da média nesse sentido, colocando isso aqui na balança, eu até consigo pensar em 160 para esse texto, mas jamais pensaria em dar 200 pontos na competência 4 para esse texto aqui. Além disso, eu marquei, né, que ele repete aqui, tá longe, tá, gente? Mas eu falaria se fosse um aluno meu. Com isso é essencial, aí depois aqui embaixo, com isso é possível. Primeiro que com isso, eu acho muito genérico, não quer dizer muita coisa do ponto de vista lógico. Com isso que, né? Não sei, não gosto muito desse tipo de conectivo aqui, de uso de conectivo. E segundo que, né, dado o tamanho do texto, para que repetir? Usa uma vez só, se for o caso, e aí coloca o quê? Desse modo, dessa forma, alguma coisa assim, para não repetir, tá? Mas, fora isso, no mais, ele não tem problemas de coesão. Então, ok, pensei aqui em 160 para esse texto. Cadê? Aqui. Presença constante de elementos coesivos, intra e interparágrafos, e ou poucas repetições, e ou poucas inadequações. Considerando que seriam poucas inadequações, porque também tem outra coisa, né? Se você pensa assim, se eu substituir esse analogamente, esse ao passo que, eu melhoro a questão coesiva do texto, mas eu não resolvo o problema da competência 3, né? Porque a relação entre as ideias continua não estando desenvolvida. Essa é uma grande questão. Muitas vezes o aluno, em lugar de desenvolver a relação entre as ideias, ele usa um conectivo que quer dizer para o leitor que ele está fazendo isso sem estar fazendo, entende? Esse é um problema. Os alunos, às vezes, eles querem enganar. Ele fala, é óbvio, portanto, concluir, e aí ele não explicou nada e já está dizendo para mim que é óbvio chegar àquela conclusão, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso na hora de corrigir os textos dos alunos. Mostrar para eles, dizer aqui, olha, você está usando esse conectivo, mas você não cumpriu o que esse conectivo promete. A relação lógica entre as duas ideias não está construída no texto. Não adianta você socar um conectivo ali para dizer que fez, e se você não fez.
tá? Então, eu achei interessante esse texto para a gente analisar esse aspecto, que é a sensação que eu tive é que esse corretor, assim, nem prestou atenção no sentido que esses conectivos têm, nem olhou para isso. Tem conectivo, tal, entre os parágrafos, tem bastante, tá ok, e já deu 200. Mas é um problema, né? É um problema. Bora falar então sobre a competência 5, nossa última competência. Olha só, gente. O que a competência 5 diz? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Bora, então, a proposta de intervenção de redação do Enem, ela precisa ser detalhada. Quando eu digo detalhada, é que ela deve trazer todos os elementos. Então, quais são os elementos? Agente, o que é agente? Quem vai resolver o problema? O Estado, o governo, mídia, família, sociedade. Ação, o que vai ser feito, né? O que esse agente vai fazer? É necessário que o Estado destine verbas. Então, agente é o Estado e a ação é destinar verbas. Meios, como que o Estado vai fazer isso? É necessário que o Estado destine verbas por meio do Tribunal de Contas da União, sei lá. Efeito, qual a finalidade dessa ação? Detalhamento, o que é detalhamento? É uma informação a mais sobre um dos elementos anteriores. Essa informação a mais pode ser sobre o agente, sobre a ação, sobre o meio, sobre os efeitos. E o que eu vejo assim? Eu vejo que tem professor, corretor, que às vezes só sabe detalhar agente, ou só sabe ensinar o aluno a detalhar agente, ou só sabe ensinar o aluno a detalhar o efeito. Se você, professor, se você, corretor, não sabe como detalhar ação, como detalhar meio, e quando eu falo de saber como detalhar, tem várias formas de se fazer um detalhamento, e você precisa conhecer todas elas. Como são 5 elementos, e o detalhamento, no detalhamento eu posso detalhar agente, ação, meios, efeitos, eu vejo que alguns professores se perdem, né, na hora de saber identificar esses elementos na redação. Tanto que quando eu e a Fernanda fizemos o aprofundamento da competência 1, estamos planejando isso, fazer o aprofundamento da competência 5. Por quê? Porque em relação às outras competências, ela é muito cheia de detalhes. E na sala de correção, além das competências 2 e 3, a competência 5, ela também gera muitas dúvidas. Então, é necessário muita atenção. O material da competência 5, dentro do curso, ele também é grande, tá? Sabe uma coisa que eu vejo? Acho que até um desabafo isso que eu vou fazer agora. Tem pessoas na internet aí vendendo para os corretores, para os professores, a imagem de que corrigir redação é você pegar uma nota 1000 e tal. Não é, gente. Ah, mas Carol, você está dizendo que é complicado, que é difícil? Não, exige prática. Você precisa praticar ali durante um período até você ficar bom, né? Como tudo na vida. Agora, achar que corrigir redação toda hora se deparar com uma redação nota 1000, poxa, assim seria muito fácil ser corretor, né? Se fosse fácil assim, tem aluno, inclusive, que mesmo na correção de redação do Enem, às vezes é injustiçado ali pelo corretor. Até os corretores na redação do Enem, parece que alguns ali apresentam certas dúvidas, certas dificuldades, enfim. Eu não estou dizendo que seja um negócio complicado e demorado, não. Até porque existe método para isso, para você se sentir seguro na correção, e amanhã eu vou falar sobre isso, na aula de amanhã vai ser a última aula. Mas também não é uma coisa simples, igual pegar uma redação nota 1000, aqui ó, tá tudo aqui, corrigir e tal, tirou 1000. Quando você se depara com a realidade, com as redações dos seus alunos, você fica com dúvidas. E às vezes aparecem dúvidas que nem estão no manual do corretor. Há dúvidas que o manual do corretor não responde. Há casos imprevisíveis. Na banca acontece muito isso também. Vamos lá. Agora eu vou falar aqui sobre os erros de professores na competência 5. Não dominam todos os modos de escrita de detalhamento, não conhecem todas as formas de efeito, não reforçam conectivos para garantir que o corretor identifique corretamente cada elemento. Tem professor que peca nisso. Além das competências 2 e 3, é a competência que mais gera dúvida na sala de correção, por isso a gente precisa treinar, corrigindo redação toda semana.
esquecem-se de verificar se a proposta está relacionada aos argumentos. Só que tem que lembrar que isso aqui não é penalizado na 5, tá? Isso aqui é penalizado na 3. Não falam dos direitos humanos. Tem aluno que fere os direitos humanos na redação do Enem, porque o professor esquece de tocar nesse assunto. Você precisa falar de direitos humanos, seja no seu aulão, na sua oficina, seja na sua aula na escola. Não sabem penalizar quando o aluno fere os direitos humanos. Poxa, meu aluno trouxe uma redação ali em que ele feriu os direitos humanos, e agora? Não sabem se é obrigatório colocar 2 propostas de intervenção. Até os corretores do Enem algumas vezes erram na nota. Carol, por que você colocou essa frase aqui? Eu conheço 3 casos de 3 alunos que foram injustiçados na correção pelos corretores do Enem. Eles colocaram 5 elementos na proposta de intervenção. E aí, um corretor deu 200, outro corretor deu 160, esse aluno foi com 180. Se acontecesse com o seu aluno, você ia gostar? Tenho certeza que não. Mas aconteceu na banca do Enem. E isso é um absurdo, né? Por isso, nós professores, nós corretores, precisamos dominar isso para ensinar para o aluno, colocar de maneira bem clara na redação dele, para que quando essa redação chegar ao corretor, o corretor não tenha dúvidas ao encontrar os elementos ali. Se há mais de uma proposta, não sabe qual avaliar para a nota. Poxa, meu aluno escreveu 2 propostas de intervenção. Eu olho as 2, eu olho uma, né? Eu preciso saber essa informação para que eu possa corrigir a redação do meu aluno com segurança. Agora, gente, vamos ver a correção da professora Fernanda na competência 5. Lembrando que, na hora de corrigir a redação do seu aluno, gente, lembrando que façam as contas comigo, 5 elementos, cada elemento ali vale 40 pontos. Então, para o aluno tirar 200 na redação, o corretor precisa achar os 5 elementos. Faltou um elemento, ele vai perder 40 pontos. Vamos supor, o aluno colocou agente, ação, meio, finalidade, não colocou detalhamento. Opa, vai perder 40 pontos, vai com 160. Ah, esqueceu detalhamento, esqueceu efeito. Vai perder 80 pontos ali, porque esqueceu 2 elementos. E cada elemento que o aluno esquece, ele perde 40 pontos. Então, é assim que o professor é assim que o corretor corrige a proposta de intervenção. Vale 200 pontos. A competência 5 vale 200 pontos. E para ele tirar 200, tem que ter os 5 elementos. Cada elemento vale 40. 5 vezes 40, 200. Agora, vamos ver aí a correção da professora Fernanda. Em relação à competência 5, a gente tem os 5 elementos, né? Mas eu vou ler aqui com vocês. Logo, então, cabe aos órgãos governamentais e representantes responsáveis, como o Ministério da Educação, promover a disseminação do conhecimento referente à cultura africana, ação, por intermédio de palestras, projetos e workshops ao público nacional, meio modo, a fim de garantir uma maior valorização desses ancestrais do povo brasileiro, finalidade. Tá, então aqui eu tenho 4 elementos nessa primeira proposta, faltou o detalhamento, né? A segunda proposta, ao Ministério da Cidadania, a gente deve fiscalizar de forma mais efetiva as leis que abordem o racismo, ação, por meio de fiscais mais ágeis e comprometidos com a situação, meio modo. Com isso, é possível erradicar as questões dessa problemática, finalidade. E assim, futuramente, com a concretização dessas ações, visualizar um Brasil em que o bem-estar coletivo seja o princípio das relações sociais, e aqui eu tenho um detalhamento, que é um desdobramento da primeira finalidade. Eu quero aproveitar também para chamar atenção para um ponto aqui, porque acho que a maioria já sabe, mas de vez em quando aparece uma pessoa me fazendo essa pergunta, e aí aqui me dá a oportunidade de esclarecer. A banca definiu isso há alguns anos atrás, que toda vez que você tiver uma finalidade em que você tem um único período e as finalidades são 2, elas estão ligadas por um conectivo de adição, como e, ou, além disso, ou como, bem como, tá? Eu considero que eu tenho 2 finalidades e não uma finalidade e um detalhamento. Isso, quando elas estiverem ligadas
apenas por um conectivo de adição. Nesse caso, embora eu tenha o conectivo de adição, que é o e, eu tenho também um conclusivo, o assim. Então, eu só consideraria como duas finalidades se eu não tivesse esse assim aqui, tá? É porque isso, já vi corretor se confundindo com isso. Então, vamos lembrar e prestar atenção nesse detalhe, porque pode fazer a diferença, tá? Eu falo até com os alunos que o ideal é ele colocar um ponto, e aí, para quando ele quer colocar lá o desdobramento da finalidade, colocar apenas dessa forma, será possível alcançar uma sociedade assim assada? Mas tudo bem, isso aqui ele pode fazer, mas o meu medo é, dado os problemas de correção que a gente tem observado, que o corretor não tenha prestado atenção lá na hora que a banca explicou e falou, tem um E aqui, então tem só uma finalidade. E aí vai considerar só como 4 elementos e ele ficaria com 160, tá? Mas isso aqui está lá, e tem isso no material, treinamento, está dito com todas as letras, né? Que se tiver apenas o conectivo de adição, se tiver ele mais um outro, já está valendo como detalhamento. Mas deixo isso aqui colocado para que vocês não se equivoquem em relação a isso, tá? Bom, dado isso, eu atribuí 200 pontos para esse último, e esse texto ficou com 840, assim. Você acha que se fosse um aluno meu, seria uns 800, talvez eu fosse mais rigorosa em relação à competência 2 também, tá? Mas é porque eu costumo mesmo, às vezes eu sempre falo isso, porque a gente vai viciando, né, em corrigir os textos dos nossos alunos, e eu sempre tento ser mais rigorosa, porque eu quero que eles tenham surpresas positivas quando eles fizerem o Enem, ou seja, tiro uma nota mais alta do que eles imaginaram, e não o contrário, né? Mas tudo bem, consigo entender os 200 pontos da banca lá na competência 2, mas olha só, a nota da banca do Enem. Foi essa aqui. Esse texto, eu nem coloquei aqui, ele ficou com um total de 940, 100 pontos a mais, né? Do que a nota que eu atribuí. Eu acho essa nota aqui absolutamente irreal, tá? Essa da competência 3. Não tem como dar 200 pontos para esse texto dentro disso que eu mostrei para vocês aqui. As relações não estão desenvolvidas. E outra, aqui, a competência 5, teve um corretor que atribuiu 200 e o outro 160. O que atribuiu 160 pode ter exatamente feito isso que eu mostrei para vocês. Considerado só 4 elementos aqui por conta desse E, né? Mas ele esqueceu que tem esse assim, e com esse assim, ele é obrigado a considerar a segunda parte como detalhamento, tá? Bom, agora em relação à competência 4, a única coisa que eu posso pensar é que ele nem olhou, assim, de fato, para essa competência, né? Ele fez aquele olhar superficial. Tem elementos coesivos, tem nada gritante aqui, não tem muita palavra repetida, tal, tá, beleza. Né? Acho que o próprio corretor, às vezes, ele vai perdendo a noção do que é que significa esses conectivos. A gente tem que ter cuidado com isso mesmo, porque os alunos, eles às vezes usam mal, né? E de tanto a gente leu um texto há pouco tempo que a pessoa até falou para mim, com toda razão, mas eu achei essa coesão desse texto ruim. E ele fala, nesse sentido, nesse viés, nessa perspectiva, realmente eu concordo com quem falou isso. Só que não tinha erro ali, erro. Tinha uma repetição de uma estrutura padrão, forçada, repetitiva ali, né, que deixa o texto pesado. Então, a Natália, concordo com você, só que não dá para você descontar ponto dentro da grade do Enem, mas aqui, pelo amor de Deus, né? 3, no mínimo, né? Aqui, ó, 3 inadequações, como você vai dar 200 pontos para um texto desse, né? Sei lá, a pessoa, analogamente, eu não prestei mesmo muita atenção, mas e por essa razão? Não tem como, gente, pensar que existe uma relação de causa-consequência aqui? Como assim? E aqui, ao passo que também, né? Então, eu fico preocupada, né? Entendo a situação dos corretores. O Enem tem que pagar melhor, dar mais tempo para o corretor corrigir, para ele poder corrigir menos, corrigir com mais atenção, né?
porque a pessoa comeu bola. E aí eu acho que a Aline não está aí, eu queria que a Aline pudesse comentar, porque é texto de uma aluna dela, se ela concordou, se ela não concordou, que nota que ela deu, tá? Mas é isso, ó, a nota que eu dei foi 840 e a nota da banca é 940.